Então vamos lá, meus amigos, julgados do TSE do dia 3 de abril ao dia 7 de abril de 2023, o nosso informativo aí de número 10, tá bom? Já te peço que dê o like e se inscreva no canal. Toda semana a gente publica aqui vídeo de noções de direito eleitoral e julgados do TSE. Vamos lá, logo direto para essa semana e a gente já começa com o prazo recursal. Tá? É muito comum as pessoas confundirem, porque regra geral, né, a regra geral é que o prazo dos recursos sejam 3 dias. Essa é a regra. Só que, para efeitos das representações, as representações do artigo 96, que geralmente são representações da propaganda eleitoral ou do 58 direito de resposta, esse prazo é de apenas um dia, tá? É de apenas um dia. Então, cuidado, né? Foi exatamente aqui que o TSE consagrou esse entendimento, que o prazo para recurso é de um dia. Então, para os embargos, também vai ser de um dia quando se tratar das representações do artigo 96 e do artigo 58. Tá bom? O outro entendimento é sobre cota de gênero. Aqui também é um entendimento já bastante consagrado pelo TSE, tá? Que são os 3 dispositivos. Até esqueci de colocar aqui a numeração, mas depois eu coloco na descrição, tá? São basicamente 3, tá? Isso aqui a gente já viu também diversas vezes em outros informativos aqui, que são basicamente 3, né? A obtenção de votação pífia das candidatas, às vezes até zerada, a ausência de atos efetivos de campanha, você olha lá, a rede social não tem nenhum ato da candidata, e 3, a prática de campanha eleitoral em benefício de candidato adversário, né? A gente percebe muitas vezes a candidata, ela só requereu, né? O partido só requereu aquela candidatura, mas ela inclusive trabalha para outros candidatos do mesmo partido, né? O que a gente chama aí de candidatura laranja. Então, além de outros, né, esses basicamente são os 3 requisitos nucleares ali da chamada cota de gênero. A gente sabe que a cota de gênero lá está no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9504. Aquela cota de gênero, a previsão lá de pelo menos 30%, né, para cotas de gênero, né? Ou homem ou mulher, mas a gente sabe que na prática acaba sendo para as mulheres. Então, quando o partido for requerer o registro de candidatura, tem que ter pelo menos 30% de homens ou mulheres. E aí a gente vê na prática uma certa tentativa de burlar essa cota, a chamada fraude da cota de gênero, e por conta disso o TSE, em diversos julgados, né, já prevê esses 3 elementos que caracterizam essa tentativa de burlar a cota de gênero, tá bom? O terceiro julgado que a gente destaca é a gravidade para fins de abuso de poder. Isso aqui é interessante, porque lembre que geralmente as ações que versem sobre abuso de poder, o AIGE, enfim, AIME, captação ilícita de sufrágio do artigo 41A, captação ilícita de recurso do 30A e assim sucessivamente, elas, via de regra, ensejam uma cassação de mandato, né? Só que o que o TSE entende? Que cassação de mandato ou cassação de registro? Que nem todo abuso de poder deve acarretar a cassação do diploma, enfim, ou do registro. Por quê? Porque para que isso ocorra, tem que ter prova robusta, né? Como a gravidade ela tem que ser tamanha para ensejar essa cassação, para isso a gente tem que ter uma prova robusta. Não basta que o abuso de poder seja configurado através de provas superficiais, tem que ser uma prova robusta, exatamente porque a gravidade, né, a consequência dessa cassação, ela é muito a consequência dessa condenação, ela é muito gravosa. Então, exatamente por conta disso, que não apenas o ato tem que ser grave, como ele tem que ser comprovado por meio de prova robusta. Por fim, o nosso último julgado aqui, princípio da proporcionalidade em prestação de contas. Bem, a gente viu lá que, via de regra, na prestação de contas, o princípio da proporcionalidade, quando as irregularidades elas ficam limitadas a 10%. Aí a gente tem aqui o princípio da proporcionalidade. Só que o que o TSE entende? Que é inviável aplicar o princípio da proporcionalidade quando as irregularidades são graves e inviabilizam a fiscalização da justiça eleitoral. Ou seja, mesmo quando essa irregularidade ficar abaixo de 10%, mas ela for uma irregularidade grave, por exemplo, a recepção de recursos de origem vedados, por exemplo,
o partido ou o candidato recebeu recursos de entidades paramilitares ou recursos estrangeiros, o que é proibido. Mesmo que esses recursos sejam inferiores a 10%, a irregularidade é de tamanha gravidade que ela impede o princípio da proporcionalidade. Tá bom, meus amigos? Então esses foram os julgados do dia 3/4 ao dia 7/4, né, os destaques. Obviamente que a gente não tem aqui como discorrer sobre todos os julgados. Tá bom? Então já te peço aqui para, mais uma vez, dar o like aqui. Se já não deu like, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, que toda semana a gente divulga aqui noções de direito eleitoral e julgado do TSE. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.